Hoje começaremos a exposição da segunda carta do apóstolo João e convido a todos para lermos 2 de João, capítulo 1, neste caso capítulo único, versículos de 1 a 3. 2 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e amor. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos diante da menor carta que temos disponível em nossas traduções no Novo Testamento. Consequentemente, esta carta é o menor livro de toda a Bíblia Sagrada. Nas nossas traduções, ela contém apenas 13 versículos, ao passo que a terceira de João contém 15 versículos e, a depender da tradução, como a King James, 14 versículos. No original, porém, 2 de João se torna o segundo menor livro, porque a menor carta ou livro é 3 de João. Isso porque na folha de papiro nas quais essas cartas foram escritas, 2 de João contém 31 linhas e 3 de João 29 linhas. Sendo assim, 2 de João é o segundo menor livro da Bíblia e 3 de João o menor. Nesta noite veremos 4 coisas. Primeiro, a autoria da carta. Segundo, para quem foi escrita. Terceiro, a base da escrita. E quarto, a saudação do apóstolo. Em primeiro lugar, então, o autor. O autor desta carta fora o apóstolo João. E o mesmo se identifica aqui como o ancião. Essa palavra ancião, ela vem de uma palavra grega chamada presbúteros, que por sua vez pode ser traduzida de 3 maneiras. Em primeiro lugar, pode ser traduzido como bispo, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Segundo lugar,
pode ser traduzida como presbítero, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, e também pode ser traduzida como ancião, conforme Atos 14, verso 23, e 2 de João, capítulo 1, versículo 1. Essa palavra ou título adjetivo ancião era usado comumente em todas as sociedades da época. Era usado na sociedade judaica para designar os líderes das sinagogas, os líderes das cidades locais e também dos membros do sinédrio. Segundo a sociedade grega, para designar os líderes civis e religiosos. E também era usado na sociedade cristã, para assim designar os líderes das igrejas locais. Quando João se apresenta como ancião, então deduzimos que ele era líder de uma igreja local, tradicionalmente a igreja de Éfeso, e que também João já estava numa idade bem avançada para se autorreferir como ancião. Sobre a autoria joanina, nós temos dois testemunhos que visam por si provar a autoria joanina. São os testemunhos dos pais da igreja e o testemunho interno da carta. Nenhum dos pais da igreja em nenhum momento discutiram que essa carta não fora escrita pelo apóstolo João. Até mesmo Policarpo, um dos discípulos do apóstolo João, afirma em sua carta aos Filipenses que João, o apóstolo e discípulo do Senhor, é o autor desta carta. Como também Irineu, Pápias de Hierápolis e todas as obras dos pais da igreja que retratam este assunto dão testemunho verídico de que João de fato é o autor desta carta. E ainda o testemunho interno, que aí é o testemunho mais plausível, é que João de fato foi o autor da carta. Porque nessa segunda carta existem as palavras verdade e amor, versículos 1 e 2. Existem as palavras mandamento, andar nos mandamentos. Retrata a palavra anticristo, enganadores, e todas essas palavras que são descritas nessa segunda carta vêm com o mesmo teor nos evangelhos de João, na primeira carta de João e terceira de João, concluindo então que quem escreveu o evangelho escreveu as três cartas, e esse fora o apóstolo João. Concluindo então a autoria dessa carta, nós partimos então para o segundo ponto. Para quem João escreveu? E no versículo 1, João diz que ele escreveu para a senhora eleita e a seus filhos. E a pergunta é: quem era a senhora eleita? Existem três possibilidades acerca desta personagem. Em primeiro lugar, que esta era de fato uma mulher que se chamava senhora eleita. Em segundo lugar,
é que essa expressão Senhora eleita era um título apenas que indicava que João estava escrevendo para a igreja e seus membros. E em terceiro lugar, e aqui é a opinião mais plausível, é que esta Senhora eleita se refira a uma mulher cristã conhecida do apóstolo João, na qual abrigava os missionários em sua casa, aqueles responsáveis por pregar o Evangelho e propagar a palavra de Deus nas igrejas da Ásia. E essa opinião é mais plausível porque Senhora eleita não é um nome próprio, é um adjetivo. E essa expressão vem do grego ekletika kyria, Senhora eleita, que indica então que ela era uma mulher honrada, uma mulher respeitada, uma mulher de posses, uma mulher que tinha grande influência na igreja e que abrigava uma igreja na sua casa. Na medida então que ela abriga uma igreja na sua casa, automaticamente, quando João envia essa carta para ela e seus filhos, toda a igreja também seria beneficiado ou beneficiada com a escrita desta carta. E então a Senhora eleita e seus filhos recebem esta carta do apóstolo João, e uma das maiores provas de que de fato era uma mulher, uma pessoa, é que quando no verso 5 João diz: e agora rogo-te, Senhora. Ou seja, ele está escrevendo para uma mulher já madura na fé cristã. E não pode ser igreja, porque igreja nunca tem o adjetivo de senhora, mas de servo de Cristo Jesus. Terceiro lugar, nós vemos a base na qual João escreve essa carta. Versículo 1, ele diz: aos quais amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e estará conosco para sempre. Ou seja, qual é a base que João usa para escrever essa carta? É o amor e a verdade que estão em Cristo Jesus. É o amor e a verdade cristã. O amor, que é uma das palavras e expressões mais usadas do apóstolo João. O amor que, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, verso 13, é o maior dos dons e o maior dos sentimentos. O amor que é a base de todo relacionamento cristão, o judaico-cristão, e a verdade. E a verdade para nós não é um simples fato, não é uma simples maneira de viver, não é apenas algo que nós tomamos para si como regra de fé, prática e conduta, mas acima de tudo, a verdade para os cristãos é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E em João 14, verso 6 declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus é a única pessoa que nos pode dar vida em abundância e eterna. E Jesus é o único que é a verdade enviada por Deus ao mundo para libertar o mundo de seus pecados. E João expressa então o seu sentimento diante da igreja na pessoa da Senhora eleita e seus filhos.
E esse sentimento não é único de João, mas é um sentimento que ele compartilha com todos aqueles que conheceram a verdade. Versículo 1: e todos aqueles que têm conhecido a verdade. Quem é que conheceu a verdade? Os cristãos. Todos aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador. E todos que estão incorporados nesse grupo chamado cristãos, conhecem essa verdade e têm em si o amor de Deus em seu coração e a verdade absoluta de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E no verso 2, queridos, ele diz: por amor da verdade que habita em nós e para sempre estará conosco. Ou seja, a verdade é algo que jamais poderá se esquivar, sair de nossa vida, do nosso pensamento, do nosso coração, porque ela estará para sempre conosco. E em quarto e último lugar, nós queremos ver a saudação do apóstolo João. Qual o sentimento que o apóstolo João usa? Qual a saudação que ele usa para escrever para a senhora eleita e seus filhos? Verso 3: que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e amor. João, então, irmãos, usa uma saudação tríplica para aquela senhora eleita e seus filhos. Esta saudação só existe em mais 2 lugares na Bíblia: 1 Timóteo e Tito, quando o apóstolo Paulo usa para Timóteo, para Tito, a misericórdia, a graça e a paz do Senhor. Capítulo 1 de Tito, capítulo 1 de 1 Timóteo. A graça aqui é tipicamente uma saudação grega, na qual os gregos usavam nas suas correspondências. A paz era uma saudação tipicamente judaica, que era usada nas correspondências judaicas. E a misericórdia é tipo um elo que está unindo essas duas saudações. E essas 3 coisas são as 3 coisas fundamentais na qual numa igreja não pode faltar de maneira nenhuma. A graça de Deus, que é o favor imerecido que Deus dá ao homem, segundo o seu amor, bondade e misericórdia. Não pode faltar a paz, que é a ausência de lutas, de guerras e de conflitos entre irmãos. E não pode faltar a misericórdia de Deus, que é por meio dela que nós se mantemos de pé, e é por meio dela que não somos consumidos, e é por meio dela que Deus manifestou a sua graça na nossa vida. Graça, misericórdia e paz. Aí ele diz qual é a fonte desta sua saudação. E a fonte é da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, o Filho do Pai. E João, com isso, já está combatendo
falsas heresias que estavam surgindo na igreja do primeiro século, como o unicismo, no qual seitas e heresias vêm pregando que Deus e Cristo é uma pessoa só, única. Mas quando João usa Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, então ele está indicando que existe uma pluralidade de pessoas. Deus é uma pessoa, Cristo é outra pessoa. E essas duas pessoas formam a divindade ao lado do Espírito Santo, formando então a trindade divina na pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E João então está dando a base para a igreja crer que de fato Cristo Jesus é o Filho de Deus, enviado em carne, que viveu entre nós como ser humano puro e perfeito, e que veio com uma missão específica de salvar e buscar o ser humano que se havia perdido dos caminhos de Deus. E novamente no verso 3, João nos traz a base pelo qual ele está escrevendo, irmãos, e é a verdade e amor. E a palavra amor nos escritos de João é extremamente comum, onde ele usa mais de 80 vezes nos seus escritos. No Evangelho, que leva o seu nome, e nas 3 cartas, 1ª de João, 2ª de João e 3ª de João. E é nisso que nós devemos se basear. É na verdade de Deus. E é no amor que vem de Cristo Jesus. Queridos, e a minha oração é que essa palavra produza em você o efeito pela qual for enviada. Quero recapitular alguns pontos da mensagem, dando uma ênfase em nossas vidas. Primeiro, o autor, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Segundo, foi escrito para a senhora eleita. E é essa eleição dada por Cristo Jesus. Eleição é o escolhimento. Deus escolhe ou nos escolheu. E a aplicação que eu quero fazer nesta noite é acerca dessas verdades que João apresenta, para que elas pairem em nossos corações. O amor de Deus, a verdade que veio de Deus e esse conhecimento, para que nós possamos viver como de fato conhecêssemos a verdade de Deus enviada por Cristo Jesus. E que essa salvação também esteja presente em nossa vida. A misericórdia de Deus jamais pode nos faltar. A graça, que é o favor imerecido de Deus, e a sua paz, para que nós vivamos na plenitude do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, e se Deus nos permitir, na próxima semana continuaremos a exposição dessa carta. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.